Não, achei que o menino Caio naquele dia botou a senha aqui direitinho. Não foi gravado. Pensava a senha. Vai. Mas como assim? Vamos fazer a chamada. Vamos fazer a chamada. Aquele minuto de silêncio. Essa leitura. A senha. Não, Vamos fazer a chamada. Aí depois eu peço um minuto de silêncio. Falecimento. Aqui também não conecta bem. Ok. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, assistente do plenário vereador José Mendes Sobrinho, ouvintes da Nativa FM, Estado do Ceará, Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal Tabuleiro do Norte. 19ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, em 12 de dezembro de 2014, com início às 8h06, sobre a proteção de Deus e que a paz de Cristo esteja conosco e em nome da comunidade, iniciaremos nosso trabalho com a execução do hino nacional. Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, para o biênio 2013-2014.
Marcos Aurélio de Araújo. Presidente, Lindalva Batista Linhares. Primeira vice-presidente, Francisco Hilário de Oliveira. Segundo vice-presidente, Raimundo Lucieudo de Souza Sena. Primeiro secretário, e Paulo Maciel de Oliveira. Segundo secretário, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte. Legislando com participação, presidente Marcos Aurélio de Araújo. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 5 do artigo 60 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, o vereador Raimundo Lucieudo de Souza Sena, efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, 19ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2014. Relação de presença dos senhores vereadores: Elisélio Tagino de Souza. Presente. Francisca da Chaga Maia Moreira. Presente. Francisco Feitosa Guimarães. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. João Antônio Viana. Presente. Lindalva Batista Linhares. Ausente. Marcos Aurélio de Araújo. Presente. Naurides Gadeira de Almeida. Ausente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Pedro Nogueira Ferreira. Presente. Raimundo Lucieudo de Souza Sena. Presente. Fazendo o número legal, de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a se realizar neste dia 12 de dezembro de 2014. Senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Nativa FM e assistente do plenário vereador Raimundo Sobrinho, eu gostaria que, em nome da mesa diretora desta casa, de pedir um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Silvio Guerreiro, filho do ex-vereador José Rosendo Freire, por diversas vezes presidente desta casa, por diversos mandatos de vereadores, vice-prefeito, irmão do ex-vereador Garibaldi, irmão da ex-primeira-dama Socorrinha, e cunhado do ex-prefeito Tomaiardi, ex-secretário de obras deste município. Então, esse minuto de silêncio a gente pede a todos os que se encontram aqui no plenário vereador José Mendes Sobrinho. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores vereadores, solicito o vereador Raimundo Lucieudo de Souza Sena, primeiro secretário, proceder à leitura da ata da 18ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 5 de dezembro de 2014. Ata da 18ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 8 horas e 5 minutos, no plenário vereador José Mendes Sobrinho desta Câmara Municipal, sob a proteção de Deus, com a paz de Cristo em nome da comunidade, foi iniciada a sessão com a execução do hino nacional. Na presidência, o vereador Marcos Aurélio de Araújo, secretariado pelo vereador Raimundo Lucieudo de Souza Sena. O senhor presidente solicitou ao vereador Raimundo Lucieudo de Souza Sena efetuar a chamada dos senhores vereadores que compareceram: Elisélio Tagino de Souza, Francisca da Chaga Maia Moreira, Francisca Arinalva Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Lindalva Batista Linhares, Marcos Aurélio de Araújo, Naurides Gadeira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Lucieudo de Souza Sena. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 17ª sessão ordinária, a ata da 17ª sessão ordinária
do segundo período, realizado no dia 28 de 11 de 2014, aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a leitura das matérias do expediente que constaram mensagem de número 032/14 ao projeto de lei 089/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda financeira a que menciona e dá outras providências. Requerimento de número 073/14, subscrito por diversos vereadores, requerendo de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja concedida urgência especial na apreciação das proposições do projeto de lei 087/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda financeira para a segunda edição da Corrida Solidária de Tabuleiro do Norte. Projeto de lei 088/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a efetuar a permuta de imóvel pertencente ao município de Tabuleiro do Norte por terreno urbano para fins que indica. Projeto de lei 089/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda financeira que mencione e dá outras providências e leituras de ofícios recebidos e encaminhados. Dando continuidade, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica e 147 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu espaço aos senhores Francisco Ademar Ponte de Holanda, representante da SDA, Comitê Integrado da Seca, e o senhor Erlândio Diógenes Mourão, representante técnico do CISAR, Unidade Básica de Jaguaribe, por solicitação do requerimento 070/14 do vereador Francisco Feitosa Guimarães, onde prestaram informação acerca da situação do projeto de abastecimento em andamento no município de Tabuleiro do Norte. Continuando e dando início ao grande expediente, com duração de 3 horas, o senhor presidente solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena informar as inscrições dos senhores vereadores Francisco Feitosa Guimarães, Marcos Aurélio de Araújo, Francisco da Chaga Vaz Moreira, Edicélio Taguinho de Souza, Raimundo Luciano de Souza Sena e Naurides Gadelha de Almeida. O senhor presidente informou às senhoras e senhores vereadores, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno, o início da ordem do dia e solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, primeiro secretário, efetuar a leitura do edital de publicidade na ordem do dia desta sessão, que constou: única discussão e votação, requerimento de número 073/14, subscrito por diversos vereadores, requerendo de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja concedida audiência especial na apreciação das proposições. Projeto de lei 087/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda financeira para a segunda edição da Corrida Solidária de Tabuleiro. Projeto de lei 088/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a efetuar a permuta de imóvel pertencente ao município de Tabuleiro do Norte por terreno urbano para fins que indica. Projeto de lei 089/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda financeira que mencione e dá outras providências. O senhor presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia, que constaram Edicélio Taguinho de Souza, Francisca da Chaga Vaz Moreira, Francisca Elinalva Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Lindalva Batista de Ares, Marcos Aurélio de Araújo, Naurides Gadelha de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Luciano de Souza Sena, sendo a palavra concedida aos senhores vereadores. Continuando e encerrando a discussão, foi dado início à votação na forma do artigo 189 do Regimento Interno, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou que haveria um intervalo de 15 minutos para a preparação dos pareceres em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, aos projetos de lei 087 e 89, de Legislação, Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte e Meio Ambiente, ao projeto de lei 088. Após o retorno do intervalo regimental, o senhor presidente solicitou do secretário proferir a leitura dos pareceres 026 ao projeto de lei 087, 027 ao projeto de lei 088, 028 ao projeto 089. O senhor presidente concedeu a palavra após a discussão, colocou em votação os projetos 087, 88 e 89, sendo votado em bloco e aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou às senhoras e senhores vereadores que estava aberto o espaço para as explicações pessoais dos senhores vereadores, estando inscrito para o tempo de 5 minutos a vereadora Lindalva Batista de Ares e Francisco Hilário de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, após a execução do hino de tabuleiro, encerrou a presente sessão e, para constar, largou-se a presente ata, que linda posta de discussão vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, fazer chamada do novo vereador Naurides Gadelha de Almeida. Naurides Gadelha de Almeida.
Presente. A ata da 18ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com os artigos 137 e 109 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. Solicito do vereador Raimundo Lucieu de Souza Sena efetuar a leitura das matérias do expediente. Ofício de número 35.338/14. Senhor presidente, por ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica-se a Vossa Excelência que em 16/10/14, esta Corte de Contas julgou a prestação de contas de gestão do Fundo de Direito da Criança e Adolescente Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia, nos termos da decisão, cuja cópia segue em anexo. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo Siqueira Cruz, secretário. Acordo. Visto, relatos e discutido este auto de prestação de conta de gestão do Fundo de Direito da Criança do município de Tabuleiro do Norte, referente ao exercício 2011, sobre a gestão da senhora Adriana Rebouças Maia, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pelo conhecimento e provimento do presente recurso de reconsideração em face da descaracterização da pecha do item 1 da prestação de conta de gestão, determina a exclusão da penalidade de multa anteriormente aplicada no valor de R$ 1.074,10, reforma do acórdão de número 2168/14 das folhas 297/306, julgando tais contas regulares nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, nos termos do relatório e voto, notifique-se a responsável sobre o inteiro teor desta decisão. Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 16 de outubro de 2014, assinado pelo presidente, conselheiro relator e procurador de contas. Ofício de número 31.625. Senhor presidente, por ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica a Vossa Excelência que em 24 de nove de 2014, esta Corte de Contas julgou o processo de tomada de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2005 de responsabilidade do senhor Raimundo Inácio da Silva Maia, nos termos da decisão, cuja cópia segue em anexo. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo Siqueira Cruz, secretário. Acordam. Visto, relatos e discutidos esses autos relativos à tomada de conta especial, oriunda de denúncia formulada pelo vereador José Rosendo Filho contra o então prefeito, aqui está filho, é Frei, né? Contra o então prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, Raimundo Inácio da Silva Maia, sobre irregularidades referentes à situação funcional de alguns servidores ocorridos na referida gestão durante o exercício financeiro de 2005. Acordam os conselheiros da segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, conforme os existe na ata desta sessão de julgamento deste processo, por reconhecer a prescrição, tendo em vista a ocorrência do lapso temporal de aproximadamente 6 anos desde a instalação da denúncia TCE, sem que tenha ocorrido o julgamento do feito, com fundamento no capítulo inciso 2 e 3º do parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica do TCM, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito dos termos do inciso 2º do artigo 114 do Regimento Interno do TCM e do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, de acordo com o relatório e voto abaixo transcrito, arquivamento do feito e determinações. Sala das Sessões da Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de setembro de 2014, assinado pelo conselheiro, presidente, relator e procurador de contas. Ofício de número 34.164. Senhor presidente, por ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunique-se a Vossa Excelência que em 17 de nove de 14, esta Corte de Contas julgou o processo de tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte relativo ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor José Marcondes Moreira, nos termos da decisão, cuja cópia segue em anexo. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo Siqueira Cruz, secretário. Acordam. Visto, relatos e discutido este auto, tomada de conta especial,
originária da provocação de número 8.793/14, referente à remessa intempestiva do relatório resumido da execução orçamentária relativa ao primeiro bimestre do exercício 2013, por parte da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, como responsável o senhor José Marcos Moreira, acordam a segunda Câmara do TCM pela improcedência da TCE, de conformidade com o artigo 3º, parágrafo 7º da Resolução 01/2002, nos termos do relatório e proposta de voto abaixo transcrito. Sala das Sessões, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ao 17 de setembro de 2014, assinado pelo presidente, auditor, relator e procurador. Ofício de número 35.152, senhor presidente, de ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica-se a Vossa Excelência que em 3/7/14, esta Corte de Contas julgou, em definitivo, nos termos do acordo número 3.224/14, em anexo, o processo de prestação de conta de gestão da Secretaria de Cultura de Tabuleiro do Norte, pertinente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Raimundo Claudino Amaral. Destaca-se, no entanto, que até a presente data não existe registro de pagamento dos valores impostos na decisão supramencionada a título de multa ao responsável nos autos referenciais. Desse modo, nos termos do artigo 23, inciso 1ª, linha B, expedindo-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado para que fosse providenciada a inscrição em dívida ativa estadual, assim como para fim de execução judicial dos valores aplicados a título de multa, sem prejuízo das providências de cobrança administrativa adotada pela mesma. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário. Ofício circular 35/14, senhor presidente da Câmara Municipal, assunto repasse de 12º à Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando as competências constitucionais e legais atribuídas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nos termos do artigo 1º, inciso 2, 3º e 18º, bem como o disposto no artigo 4 da Lei 12.160/93, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, TCM-CE, vimos, através deste, reiterar a Vossa Excelência a respeito da decisão exarada nos autos do processo normativo consultivo normativo de número 5.231/10. Assim, reiteramos que, na sessão plenária realizada no dia 2 de outubro de 2014, o Pleno desta Corte de Contas deliberou por maioria em sede de parecer técnico sobre consulta no sentido da exclusão das contribuições previdenciárias obrigatórias da correspondente base de cálculo do 12º a ser repassada à Câmara Municipal nos termos do parecer técnico de número 07/14. Nesse sentido, recomenda-se que, para fins de elaboração e votação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, assim como sua execução, deve ser observadas as diretrizes constantes do referido parecer, que decidiu no sentido de que as contribuições previdenciárias ao regimento público de previdência não entram na composição contábil da fração destinada ao repasse do 12º constitucional, cuja base de cálculo se restringe ao somatório dos impostos municipais, IPTU, PBI e ISSQN, das taxas de contribuição de melhorias institucionais pelos municípios e das transferências normatizadas nos termos do artigo 156, 158 e 159 da Constituição da República. Por fim, agradecemos a atenção dispensada ao assunto, ao mesmo tempo em que recomendamos que sejam adotadas as providências necessárias ao seu devido cumprimento. Atenciosamente, Francisco de Paula Rocha Guiar, presidente. Mensagem 033/14. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, temos a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei que trata do plano decenal da criança e do adolescente para o decênio 2015-2024 e da outras providências. O plano decenal, na forma ora proposta, representa um importante avanço institucional para os pais, pois promove políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, um compromisso de governo municipal de Tabuleiro do Norte. É real e notória a necessidade de maior investimento em ações para a garantia dos direitos de nossa criança e adolescente,
não só deste município, mas de todos os municípios brasileiros. A carência de recursos financeiros para implementar e fortalecer política pública nas diferentes áreas, tendo sido uma constante para o governo municipal. Nestas condições, esperamos contar com a disposição e a colaboração de Vossa Excelência, que compõe essa augusta Casa Legislativa, oportunidade na qual aproveitamos para solicitar urgência na apreciação da presente matéria. Atenciosamente, José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Projeto de Lei 90 de 9 de dezembro de 2014, o Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte faz saber que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica aprovado o plano decenal da criança e do adolescente para o decênio 2015-2024, parte integrante da presente lei. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo Municipal, Prefeito Raimundo Rodrigues Chaves, em 9 de dezembro de 2014, José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Mensagem 034/14, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, venho através deste, muito respeitosamente, passar as mãos de Vossas Excelências para a alta apreciação desse nobre legislativo, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa, auxílio moradia, deslocamento, alimentação, água potável aos médicos vinculados ao programa Mais Médico e da outras providências. O projeto de lei referente ao recurso pecuniário se faz necessário para atender a portaria interministerial do número 23, de 1º de outubro de 2013, capítulo 2º, artigo 3º, inciso 2º, desta modalidade, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação, água potável aos médicos vinculados ao programa Mais Médico, nos termos da portaria de número 1369, de 8 de julho de 2013. Dessa forma, pelo acima exposto, e tratando-se de matéria de interesse da municipalidade, esperamos contar com a disposição e a colaboração de Vossa Excelência, que compõe essa augusta Casa Legislativa, oportunidade na qual aproveitamos para solicitar urgência na apreciação da presente matéria. Atenciosamente, José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Requerimento de número 074/14. Os vereadores signatários, com amparo no artigo 125 da Resolução 010/90, Regimento Interno, e considerando a necessidade de uma pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou eficácia nos termos do parágrafo 1º da submencionado artigo, em virtude da proposição tratar-se de urgência e interesse público relevante, requer de Vossa Excelência, após o plenário, que seja concedida audiência especial na apreciação das proposições abaixo discriminadas. Projeto de Lei 097/14, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Decenal da Criança e do Adolescente para o decênio 2015-2014 e da outras providências. Projeto de Lei 091/14, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 1371/14. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 11 de dezembro de 2014, subscrito por vários vereadores. Ofício Circular 208/14, aos representantes dos órgãos municipais do Partido Político Tabuleiro do Norte, assunto realização de correição ordinária anual relativo ao ano 2014. Senhoras e senhores representantes de partidos políticos, em conformidade com o que disciplina a resolução de número 21.372/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, científico a Vossa Excelência, que será realizada correição ordinária anual nesta zona eleitoral, iniciando-se os trabalhos do dia 10 de dezembro de 2014, a partir das 9 horas, sendo facultada a apresentação de reclamações relativas ao funcionamento do cartório ou acerca dos erros, abusos ou irregularidades das quais tenha conhecimento e que devem ser corrigidas, evitados ou sanados. Atenciosamente, Francisco Irailton Bezerra Freire, juiz eleitoral. Ofício Circular 211/14, assunto retirada das propagandas eleitorais relativas às eleições de 2014. Senhores representantes, solicito de Vossa Excelência providência no sentido de proceder à retirada das propagandas eleitorais que ainda permanecem expostas nessa cidade até o dia 25 de 11 de 2014, tendo em vista o disposto no artigo 80 da Resolução TSE número 22.261/2006,
Artigo 80 do parágrafo de até 30 dias após o pleito, os candidatos, partidos e as coligações deverão remover a propaganda eleitoral com a restauração do bem em que é fixada, se for o caso. Cumpre-se esclarecer que o não atendimento à presente solicitação sujeitará os responsáveis às consequências previstas na legislação comum aplicável. Atenciosamente, Francisco Irailton Bezerra Freire, juiz eleitoral. Ao senhor Marcos Aurélio de Araújo, presidente da Câmara. Senhor presidente, em conformidade com o artigo que disciplina a resolução TSE 21.372/2003 e a resolução TRE 225/2003, certifica a Vossa Excelência que será realizada correição ordinária desta zona eleitoral, iniciando os trabalhos no dia 10 de dezembro de 2014, a partir das 9 horas, sendo facultada a apresentação de reclamações relativas ao funcionamento do cartório eleitoral acerca dos erros, abusos ou irregularidades dos quais tenha conhecimento e que devem ser corrigidos, evitados ou sanados. Atenciosamente, Francisco Irailton Bezerra Freire, juiz eleitoral. Ato de número 001/14, presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, no uso de suas atribuições legais, conformidade do artigo da lei orgânica do que dispõe a lei da mesa diretora, combinado com os artigos do regimento interno da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, referente à sessão legislativa. Artigo 8º, a Câmara Municipal reunir-se-á anualmente de 15 de janeiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, e de acordo com a aprovação do requerimento 069, de 21 de novembro de 2014, resolve antecipar a eleição para a renovação da mesa diretora para o dia 12 de dezembro de 2014, finalizando a segunda sessão legislativa. Existe, publique-se, cumpre, Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, em 8 de dezembro de 2014, Marcos Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Cumprido, presidente. Desculpe. Faltou aqui correspondência encaminhada ao ofício de número 240/14, enviado ao prefeito municipal, referente ao autógrafo de leis. Ofício de número 2018/14, recebido da Secretaria de Administração, encaminhando para arquivamento as leis municipal 1417 e 1419. Cumprido. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica e 147 do Regimento Interno, está aberto o espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna popular, não havendo nem orador inscrito. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 140 do Regimento Interno, terá início o grande expediente por duração de 3 horas. Solicito o primeiro secretário vereador Raimundo Souza Sena informar as inscrições das senhoras e senhores vereadores para o grande expediente. Senhor presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência, a Secretaria informa que está inscrito para o uso da palavra no grande expediente, com tempo de 20 minutos, o vereador Francisco Feitosa Guimarães. Chamo a atenção da assessoria, podemos conceder a palavra ao novo vereador Francisco Feitosa Guimarães, Chicão. Com a palavra, vereador Francisco Feitosa Guimarães, Chicão, do PTC, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente, Marcos Aurélio de Araújo. Sem luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoas que nos assistem na plenária dessa última sessão do ano de 2014. Principalmente, nosso bom dia aos nossos milhares de ouvintes da Rádio Nativa FM, que acompanha todas as sextas-feiras a sessão da Câmara Municipal. É com pesar que a gente vem para essa última sessão dizer que é uma sexta-feira sombria
com tantos acontecimentos trágicos nesses últimos dias, no país, no nosso estado e no nosso tabuleiro do norte. Tomamos conhecimento que a região do Olho d'Água da Bica, professores foram vítimas de assalto, já ganham tão pouco, já sofrem tanto, ainda foram vítimas de assalto naquela região da Bica, senhor presidente. Uma região que a gente sabe que está... Aqui é poucos policiais, lá é zero. Não tem policiamento nenhum no distrito tão grande do nosso município. E que esperamos, uma esperança não muito confiável, que o atual governador recém-eleito, Camilo Santana, possa, na sua gestão, olhar com bons olhos nessa área de segurança do Estado e, em especial, o Vale Jaguaribe. Porque é muito difícil. O cidadão rala, estuda, faz concurso, está prestando um serviço tão importante que é educar o cidadão para o futuro e não ter uma garantia nenhuma da segurança. E a gente ainda dá graças a Deus quando leva só os bens materiais, quando não tira a vida. Também nós queremos levar o nosso pesar a toda a família, Dona Socorrinha, seu Zezito, que já foi não só vereador, mas foi presidente por vários mandatos nessa casa. Garibaldo também, que foi vereador por 2 mandatos, pela perda do seu familiar, nosso Silvio Guerreiro, que teve a sua vida ceifada, segundo informações, acho que próximo ou dentro da sua residência, não sei os detalhes. E também, a gente está assim um pouco triste, porque meu irmão sofreu um grave acidente, graças a Deus não está, vamos dizer assim, a gente não pode garantir que está fora de perigo, porque tem aquele período de observação, Ele foi submetido a uma cirurgia grande, lá no hospital em Fortaleza, está no quadro de observação, e pedir a Deus que ele realmente possa se recuperar, mas foi um acidente grave, graças a Deus não teve sua vida ceifada de imediato, e tem até uma suspeita de uma fratura na bacia. Mas a gente sabe que existem coisas que a gente poderia evitar, o excesso, a imprudência, mas a gente sabe que a vida continua, mas como eu digo, é uma sexta-feira que a gente vem aqui, infelizmente, tentando trazer que nós não somos aqui apenas, como que diz, um diretor de um programa televisivo, ou de um programa de rádio, mas é uma realidade que nós enfrentamos. E nós temos que trazer a realidade do que está acontecendo no país, no nosso estado e no nosso município. Observei e acompanhei um ato de protesto dos nossos professores municipais, se torna também até observou, chamado Panelaço. Eles fizeram esse protesto na terça-feira dessa semana por conta de atrasos de salário. Como já a diretoria do SINCEP esteve aqui na semana passada usando essa tribuna e dizendo que não estavam pedindo nada mais. Não era reajuste de salário, não era promoção, não era nem um privilégio, mas pelo menos que pagassem em dia o salário do servidor. E o professor, não só os professores, como diversas outras categorias, estão num clima de inquietação, de ansiedade, de medo, porque na verdade volta a se repetir em várias gestões do nosso município essa situação. Chega-se o final do ano, com muita dificuldade, pagar o mês de outubro, já em algumas secretarias até com 60 dias de atraso, e agora, com muita luta, pagar o restante dos professores do mês de novembro. E o que está em pauta ainda é o mês de dezembro e o 13º. Ontem eu via no programa do Luciano Sena, a Jane, a presidente da Associação dos Agentes de Saúde, falando também da preocupação da categoria, porque há uma promessa do prefeito pagar o mês de novembro para o dia 20 de dezembro. Veja bem, Naurino, você como servidor público está muito bem essa situação. Eu também já fui servidor público do Estado e do município, também hoje sou como parlamentar.
A pessoa que quer pagar bem, ter um controle das finanças, seja um homem público, seja na sua família, se precaver antecipadamente. Sempre ouvia, senhor presidente, isso acontece normalmente no Estado e também já aconteceu em gestões passadas, que para evitar um acúmulo da dívida para o final do ano, Laurindo, sempre pagava uma parcela do 10º no meio do ano, em julho. Sempre acontece isso no Estado. Ele paga uma parcela do 10º no mês de julho e a segunda parcela no mês de dezembro, já para evitar, né, o impacto na folha. E infelizmente o nosso prefeito não pagou a nenhuma secretaria uma parcela, não adiantou no mês de julho, deixou tudo para a reta final. E isso é uma realidade pura que a gente vai dizer aqui, não é novidade. Que todo ano de eleição, seja na esfera estadual, municipal ou federal, usam e abusam da máquina pública e aí falta recurso para pagar o servidor na reta final do ano. É muito difícil o trabalhador prestar um serviço de qualidade com essa situação, porque os salários já são paupérrimos, né? É baixíssimo os níveis de salário. Não é respeitado as leis, que tem a lei de responsabilidade fiscal, que agora a gente vê um exemplo lá em Brasília, que a própria presidente, o superávit primário que o próprio governo projetou, fizeram a flexibilização, a maioria do Congresso, que a base da aliada, né, votaram, e com isso não vai ter nenhuma punição. É como assim, rata-se a lei, e agora a partir de janeiro de 2015 é outro momento, só que o presidente é o mesmo. Então a gente não sabe nem se dizer se apela, porque pedir é pouco. É uma obrigação do prefeito pagar em dia todo o servidor público do município. Está restando poucos dias, hoje são 12. Está faltando poucos dias para terminar o ano de 2015. E a grande interrogação, olha, se para pagar novembro tem previsão para pagar no dia 20 de dezembro, imagina onde ele vai ter dinheiro para pagar dezembro e o 13º. Entrou uma parcela, Luciano, você tomou conhecimento que até o advogado assessor do nosso sindicato, doutor Valdeci, ele até usou a hipérbole, né, de dilúvio de dinheiro das prefeituras. Não vou dizer dilúvio, mas entrou uma oferta significativa no município. Agora faz como a história. Agora quando o rombo está grande, dona, quando o buraco está grande, aí pode vir dinheiro que não tapa não. Porque se o prefeito desse paga a parcela do 10º, a metade, Luciano, no mês de julho, o impacto seria menor. Quem sabe com esse recurso que entrou extra, daria pelo menos para dizer, rapaz, já pegamos o servidor efetivo, nós vamos deixar em dia. Mas não vai dar para pagar. Ele tem que, como diz o ditado, se virar nos 30, não sei como, para que não fere a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode pagar contas de um mês, né, vigente para o mês seguinte. E aí está o servidor com essa inquietação, insatisfação de não ter passado seu Natalzinho com sua família, querem comemorar, comer o seu peru. Como é que o 13º e o mês de dezembro está ameaçado de não se pagar? Tomara que o prefeito faça eu não sei se milagre, que ele pague o servidor, principalmente, presidente Marcos, os efetivos. Porque o efetivo está respeitando uma prerrogativa da Constituição, que todo servidor devia ter acesso ao serviço público através do concurso público, como eu sou concursado do município. Nós estudamos, submetemos uma prova e fomos aprovados e prestamos serviço ao município. Ninguém é contra contratado. O contratado não tem culpa e também tem bons contratados que prestam bom serviço ao município. Agora tem uma ordem de prioridade. Você dá preferência a pagar contratado, deixar o efetivo de fora, isso é que nós não aceitamos. Porque tudo tem uma ordem de prioridade. O efetivo, ele foi com seus méritos, com seus esforços, conseguiu aquela vaga. O contratado é coisa temporária. Na hora que o prefeito quiser botar para fora, bora. O efetivo não. Então a gente vê uma situação dessa, que eu considero uma humilhação para a categoria. Você sai com panelas vazias, batendo pelo centro da cidade, como e cantando aquele refrão da música, pague meu dinheiro.
Se não fosse trágico o momento que vivemos no país, no estado e no município, me dizer que seria cômodo, sabe, Cambadinho? Mas eles com bom humor, mesmo com a situação difícil, botaram o carro de som e saiu batendo com as suas panelas vazias, pague meu dinheiro. É triste, é humilhante, mas é muito mais vergonhoso para um gestor e um descaso com essa categoria. Não só com os professores, mas com diversas outras categorias. Então, a gente já disse por tantas vezes nessa tribuna que o problema sempre coloca na questão de pouco recurso. Esse discurso já estou ficando encaliçado os ouvidos de ouvir esse discurso. Foram 8 anos na gestão de Edinardo, mas 2 anos já de Marcona, são 10 anos dessa aliança, desse município, mas que quando o servidor vai para a mesma negociação, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pode ir para Brasília todos os anos, pedir aumento de FPM, que foi aprovado agora o repasse de 1% do FPM para o município, mas não vai resolver enquanto o gestor não tiver responsabilidade e compromisso com a sua gestão. E às vezes o presidente ou a presidenta puxa das orelhas dos prefeitos, mas é aquela puxadazinha leve. Ei, prefeito, vocês lamentam, mas cuide da gestão dos seus municípios. Porque, meu amigo, nós temos aí excesso de contratado, nós temos mais de 1000 servidores no município, praticamente mais da metade é contratados. Temos excesso de carros contratados, excesso de secretarias, usando aqui a palavra do nosso presidente, como disse uma vez aqui nessa tribuna, que teve secretaria que até hoje não se mostrou para que veio, porque não se mostrou resultado. Nós temos um caso aqui de um novo colega vereador Elisélio, pediu um requerimento para que viesse uma pessoa, um nosso amigo aqui representando a sua secretaria para trazer um relatório, a própria Câmara negou a aprovação desse requerimento. Então ele precisa fazer uma reflexão, está no 2º mandato desse prefeito. Porque nós temos também um compromisso, dona Nogueira, e os demais colegas vereadores, não é só a oposição não. Todos nós fomos eleitos pelo povo, que a prerrogativa básica do parlamentar é ser um defensor, um fiscal do povo. O dinheiro é público, não é de um grupo partido, de um grupo político, não é do seu prefeito. Ele foi eleito para fazer uma boa gestão do recurso público. Isso é um dever de todos nós parlamentares, seja da oposição, seja da situação, de cobrar, de fiscalizar. Mas é muita coisa para fiscalizar nesse município. A pessoa pode dizer assim, não, mas a oposição é assim mesmo, só fala porque a oposição é não. Porque nós temos algumas obras em andamento, mas andamento entre aspas, igual a tartaruga, dá 2 passadas e para. As escolas que foi conseguido com o governo federal, da Barra do Feijão, da Chapada do Apudi, são 3, né? E aqui do Juazeiro, parece que Manaquara, não sei. São obras que iniciaram, mas está muito lenta. As obras de recuperação dos PSF, né? Das unidades de saúde do município, estão atrasadíssimas, já passou todos os prazos. Então, são coisas que levam assim, de qualquer jeito. E nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa. Porque o prefeito, quando vê a dificuldade, aí baixou lá uma resolução, um decreto, diminuindo a gratificação. Mas não vai resolver só diminuindo a gratificação. Tem que realmente fazer o enxugamento da máquina, porque está inchada demais a situação. Porque perdurar esse quadro, é muito difícil ele terminar a sua gestão bem. Porque é muito fácil você ir para a mídia e fazer a propaganda que vai tudo bem, e não vai tudo bem. Quando eles no palanque diziam, o gestor dizia para a atual, que ia entregar o município tudo direitinho, a máquina estava bem, estava tudo no jeito, não precisava ter despesa nem nada, estava tudo perfeito para funcionar. Quando o prefeito sentou na cadeira e começou a analisar, não está tão bem a máquina como dizia que estava não. Porque essa situação não pode continuar dessa forma. Prefeito, apesar do nosso presidente ter mandado ofício para a prefeitura dizendo que tinha trancado a pauta, nós tínhamos votado todos os projetos, veio mais um projeto aí que nós vamos votar daqui a pouco,
dando aval para que o prefeito invista mais recursos de uma ajuda financeira ao programa Mais Médico. Nós não somos contra. Tudo que vem para melhorar para a população, nós não somos contra. Mas eu queria também que o prefeito mandasse, já que não vai mandar, nós estamos na última sessão do ano, mas que no ano seguinte ele mande recursos para mais médicos para o Hospital Celestina Colares, que é o único hospital que nós temos nesse município. Eu já fui testemunho de levar pessoas, parentes minhas, familiares, e chega lá não tem médico de plantão. Não é uma nem duas vezes que já aconteceu isso. E eu conversando com o diretor do hospital, e ele disse que a situação é triste, é caótica, porque o hospital não tem recurso para bancar um plantão, um plantonista. Aí, para não ficar totalmente em branco, contrata uma pessoa que ainda está fazendo residência médica, e aí precisa de um trocadinho para poder terminar os seus estudos, e aí vem tapar, como diz assim, a brecha. Mas os melhores médicos, ele citou um exemplo da cidade de Jaguaruana, que lá paga até R$4.000 por um plantão médico. Aqui se paga 1.200. Infelizmente, é pouco que vai olhar pela solidariedade humana, vai olhar pelo bolso. Que é um médico que vai deixar de ir para um plantão de R$4.000 numa noite, para ir por de 1.200, ele corre o risco de atrasar. Então eu digo, senhor prefeito, que essa questão de mais médico, se vem de Cuba, da Angola, não sei de onde vem, é importante, mas dê prioridade também aos médicos plantonistas, como já foi dito toda vez nessa casa, que, como nosso amigo Paulo Marcelo sempre também gosta de dizer, a questão dos PSF, mas que falta na hora de uma emergência, só sabe o que precisa. Você chegar numa situação de urgência com um familiar, qualquer cidadão, e chega lá no teu médico plantonista. Então, senhor prefeito, nós precisamos fazer um esforço coletivo para a saúde do Tabuleiro do Norte. E nós estamos vendo aqui o Hospital Regional de Limoeiro, Silvio, ameaçado de fechar porque o governo do estado, segundo diz, deve R$4 milhões, deixou de repassar para o hospital regional, e o prefeito vai se obrigar a entregar porque não tem recurso. Eu vejo a pessoa fazendo discurso de criar um hospital do município, mas se for para manter um hospital do município, ou ele funciona bem ou quebra o município, porque precisa de muito dinheiro. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Agora, essa semana, nós tivemos, dia 9 de dezembro, o Dia Mundial de Combate à Corrupção. E um Procurador-Geral da República, lá é um fórum, será acontecido, se não me engano, na região sudeste do país, não sei se será no Rio Grande do Sul, e sugeriu à presidenta Dilma que fosse demitida toda a atual diretoria da Petrobras, porque o escândalo é terrível. Outros procuradores já estão exigindo que os fraudadores da Petrobras devolvam pelo menos R$1 bilhão aos cofres públicos. Vocês têm ideia do prejuízo desse escândalo? A Petrobras, que é a maior expoente de empresa estatal dessa nação, de grande orgulho do Brasil, que veio desde o tempo quando houve um período do tempo de Leonel Brizola, fez a grande campanha, o petróleo é nosso. Para você ter uma ideia, meu caro colega Edicélio, uma ação da Petrobras, ela chegou no seu ponto máximo a uma ação de R$74. Após esse escândalo, sabe quanto é que está rolando hoje uma ação da Petrobras? Em torno de R$10. São muitos investidores que estão entrando com ação contra a Petrobras por causa da corrupção. Investidores estrangeiros. Então a situação é muito séria. Foi agora, para poder, acho que para aliviar um pouco a tensão da pressão popular, caçaram o deputado André Vargas, que eram também os envolvidos com aquele doleiro Youssef. E segundo o delator, o nosso amigo Roberto Neto, que foi a delação premiada, tem uma estimativa de mais de 70 parlamentares envolvidos com o escândalo da Petrobras. E nós esperamos que o Congresso tenha pulso, coragem, assim como caçaram André Vargas, caça todos os 70 ou 80 envolvidos, não importa que partido seja do governo, seja mais aliado, porque às vezes é muito fácil criticar só um.
O PT está governando há 12, vai para 16 anos. Mas não é só o PT não, é a base aliada. PT, PMDB e muitos outros que estão aliados a esse governo. Então é preciso, a presidenta Dilma tem uma grande responsabilidade em suas mãos, para que ela faça realmente, como quem diz, nenhuma dificuldade, que dê toda a condição para que se apure até as últimas consequências, porque chega de tanta corrupção nesse país. Disse na sessão anterior que desde o nosso descobrimento, entre aspas, que não foi descobrido, já tinha gente morando aqui, que a corrupção permeia nessa nação. Mas nunca chegou-se na história com números tão alarmantes. E não é culpa só de um partido político, é de um grupo grande. E nós precisamos, nós brasileiros, e a população, a sociedade exige ações mais concretas do poder público. Não só também do poder político, mas do poder judiciário desse país. Então a gente, sempre quando chega ao final do ano, vai fazendo as nossas orações, os agradecimentos a Deus, pedindo dias melhores. Mas precisamos de atitudes melhores, para que a gente possa ter uma esperança de ver um país melhor. Mas em nome da governabilidade, se permite tudo. Isso é a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Daqui a pouco iremos voltar para a mesa diretora. E queremos dizer, quem quer que venha a ser eleito, que antes de você pertencer a um grupo político, a um partido político, nós fomos colocados aqui pela sociedade e nós estamos sendo vigiados dia e noite e sendo cobrados, porque nós temos que fazer algo diferente. Não podemos nos conformar com essa situação que está o país, ou o estado ou o município, porque nós temos que fazer o nosso dever de casa, seja o parlamentar, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente. Nós, às vezes como gestor, exige muito do servidor. Está certo, exigir. Agora, se paga o salário digno, pague em dia, capacite e exija cumprimento. Assim também, nós somos cobrados pela população. E nós temos também que dar uma resposta a essa população. Então, eu sei que hoje eu sou um orador. Eu acho que pelo tempo, o presidente não olhou muito, mas está concluído, acho que o tempo, né, senhor presidente? Essa é a reflexão que eu quis trazer nessa manhã, e dizer também no próximo ano, se Deus quiser, a gente possa, é uma sugestão que a gente já deu, não foi possível se votar, mas eu pretendo, e com a ajuda dos meus colegas, a gente aumentar um pouco o tempo do parlamento, porque nós só temos uma sessão por semana. O Congresso Nacional tem todos os dias, apesar que lá é uma casa muito maior. Mas às vezes a gente tem assunto que 20 minutos é muito pouco. Às vezes quando a gente convoca um secretário, uma pessoa para trazer aqui alguma informação, se gasta 20, 30, 40 minutos. Não é obrigado a todos os vereadores se inscrever, mas eu continuo dizendo que 20 minutos ainda é muito pouco. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esses 2 anos que nós aqui estivemos, e continuar nesse propósito de procurar fazer o melhor para o povo, porque realmente são os mais necessitados. João, né? tá, João? E pedir ao bom Deus que tenha misericórdia, que nós possamos passar um Natal mais tranquilo, uma passagem de ano, e que a gente possa, senhor presidente, já foi, eu considero positivo esses 2 anos nessa casa, mas nós precisamos ainda se argumentar mais, se armar mais de conhecimentos e de ações, para que a população veja em algum de nós uma esperança de ter algum dia governantes mais sérios, mais responsáveis, mais competentes com os seus deveres. Então quero desejar a todos antecipadamente um Feliz Natal com as suas famílias, uma passagem de ano. Tem muita gente preocupada só com festa, mas a gente tem que também meditar um pouco na situação caótica que passa o nosso país. Mas que possamos, né, Deus permita que a gente tenha um 2016, 2015
mais produtivo nessa casa e que a gente possa contribuir mais para que o nosso município diminua tanta injustiça, tanto descaso. Bom dia a todos, eu agradeço essa oportunidade. É que agradece o pronunciamento de Vossa Excelência. Senhoras e senhores vereadores, com fundamento do artigo 156 do Regimento Interno, daremos início à ordem do dia. Solicito o vereador Raimundo Silva Sena, primeiro secretário, efetuar a leitura do edital de publicidade ao vivo desta sessão. Edital, cumprindo o que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da 19ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, se realizar no dia 12 de dezembro de 2014, que constará da discussão das seguintes matérias: única discussão e votação do requerimento 074/14, subscrito por diversos vereadores, requerendo de Vossa Excelência que, após o vídeo plenário, seja concedida a urgência especial na apreciação das proposições. Projeto de Lei 090/14, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Decenal da Criança e do Adolescente para o decênio 2015-2014, 2024 e da outras providências. Projeto de Lei de número 091/14, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 1377/14. Palácio Legislativo José Guerreiro Chaves, em 11 de dezembro de 2014. Raimundo Silva de Souza Sena, primeiro secretário. Conforme o que estabelece o inciso 1º do artigo 156, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Silva de Souza Sena, proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia. Senhor presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência, cumprimento do regimento interno, informo que estão presentes em plenário os vereadores Edicélio, Irmão Chicão, Liga da Gangorrinha, Naurides Gadeira, João Viana, Tona Nogueira, Chico Hilário, Marcos Aurélio, Luciano Sena e Paulo Macedo. Conforme a verificação de presença das senhoras e dos vereadores em plenário e havendo quórum suficiente para a discussão das matérias, a palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores. Eu queria perguntar aos colegas vereadores se nós não podíamos colocar em bloco os dois projetos. Se eles combinam. Os projetos aí, em bloco, Os projetos foram lidos na leitura, os dois. Não, a votação para perder, está mandando de bloco. Solicito a presença da nossa diretora-geral. A palavra está concedida às senhoras e aos vereadores. Senhor presidente, antes de começar a votação, eu costumo sempre votar dois ou mais projetos em bloco quando o assunto é o mesmo. Mas sendo assuntos diferentes, é bom que a gente vote um até para maior transparência, até no dia que você precisar de uma gravação, você saber qual foi o projeto que você votou e como foi votado. A palavra está concedida às senhoras e seus vereadores. Acato a sugestão do novo vereador Naurides Gadeira de Almeida. Passaremos a votar em única discussão, primeiro, o requerimento subscrito por todos os vereadores que requer, após o vídeo plenário, para conceder a urgência especial. Etc. Agir de Souza. Sim. Francisco das Chagas Marmoreira. Sim. Francisco Feitosa Guimarães. Sim. Francisco Hilário Oliveira. Sim. João Antônio Viana. Sim. Cidadão Batista de Ares ausente. Maurício Gadeira de Almeida. Sim, senhor. Paulo Maciel Oliveira. Sim. Pedro Nogueira Ferreira. Sim. Raimundo Silva Souza Sena. Sim. O requerimento foi aprovado por unanimidade das senhoras e senhores vereadores presentes. Sendo o requerimento 074/2014 aprovado, eu passo a consultar as senhoras e vereadores se precisamos fazer um intervalo de 15 minutos, ou se podemos dar prosseguimento para a leitura dos pareceres.
Solicito do primeiro secretário a leitura dos pareceres dos referidos projetos. Comissões conjuntas da Legislação, Justiça e Cidadania, Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização. Relator, vereador Raimundo Silva de Souza Sena. Assunto parecer 029/14, projeto de lei 090/14. Do relatório. Versos presente e auto sobre o projeto de lei 090/14, de autoria do Poder Executivo, que aprova o plano decenal da criança e do adolescente para o decênio 2015-24 e dá outras providências, na forma do artigo 89 do Regimento Interno, sob a presidência do vereador Raimundo Silva de Souza Sena, da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania. Após a convocação da presidência, reuniram-se os membros da referida comissão, que de forma unânime indicaram o vereador Raimundo Silva de Souza Sena como relator da matéria. Dos fatos: o presente projeto de lei em questão trata-se do plano decenal da criança e do adolescente para o decênio 2015-2024, que tem como projetos e ações de apoio para garantia, promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, a convivência familiar e comunitária, assegurando-lhe uma melhor qualidade de vida. O plano decenal prevê o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e prevê as diretrizes da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para os próximos 10 anos. Suas principais finalidades é articular as várias políticas setoriais voltadas ao público infantil e juvenil, além de orientar a implementação de políticas que efetivamente garantam os direitos da criança e adolescente. Esse plano tem como referência os eixos, diretrizes, objetivos, estratégicos do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e de Adolescente e foi construído com a participação da sociedade através do Fórum Comunitário, onde contou com um número expressivo de crianças e adolescentes. Reuniões com gestores, comissões de avaliação e acompanhamento do programa Prefeito Amigo da Criança, Comissão Municipal do Selo Unicef e Comissão Municipal da Primeira Infância e técnicos das secretarias municipais. A finalidade desse projeto tem como meta a redução do índice de mortalidade infantil em 60%, reduzir o índice de óbitos por violência do trânsito entre adolescentes em 60% no período de 2015 a 2017, reduzir em 60% o índice de violência entre criança e adolescente tabuleirense no período de 2015 a 2018, erradicar a extrema pobreza no período de 2015 a 2017, melhorar a qualidade de vida de 85% das famílias tabuleirenses, em especial as que têm na sua composição criança e adolescente, e alcançar 95% do planejado neste plano no período de 2005 a 2024. O orçamento municipal, previsto para o exercício do ano de 2015, lei número 1413, de 28 de outubro de 2014, estima a receita e fixa das despesas do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, despesas previstas na lei acima citada de R$ 59.788.700. Despesas para o ano de 2015 para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, R$ 82.000. Do parecer, ante o exposto, considerando que a presente propositura preenche os requisitos legais e da técnica legislativa, esta relatoria recomenda, pelo acatamento e aprovação da matéria, Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 12 de dezembro de 2014, Raimundo Silva de Souza Sena, relator, pelas conclusões do relator, Francisca da Chaga Vai Moreira, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, João Antônio Viana, Nauriz Gadeira de Almeida e Paulo Maciel de Oliveira. Comissões conjuntas, legislação, justiça e cidadania, orçamento, finanças, controle e fiscalização. Relator, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Assunto, parecer 030, projeto de lei 091. Do relatório. Versos presenteados sobre o projeto de lei de número 091/14, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º e 2º da lei de número 1377/14, na forma do artigo 89 do Regimento Interno, sob a presidência do vereador Raimundo Silva de Souza Sena, da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania. Após a convocação da presidência, reuniram-se os membros das referidas comissões, que de forma unânime indicaram o vereador Francisco Hilário de Oliveira como relator da matéria. Dos fatos: o presente projeto de lei em questão trata-se de alteração dos artigos 1º e 2º da lei 1377/14, para atender à portaria interministerial de número 23, de 1º de outubro de 2013,
capítulo 2º, artigo 3º, inciso 2º desta modalidade, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação, água potável aos médicos, vinculado ao programa Mais Médico, nos termos da portaria de número 1369, de 8 de julho de 2013. A ajuda de bolsa auxílio moradia, deslocamento, alimentação, água potável passará de R$ 600 para R$ 1.500, destinado aos médicos vinculados ao programa Mais Médico. Do parecer, ante o exposto, considerando que a presente propositura apresenta os requisitos legais e da técnica legislativa, esta relatoria recomenda pelo acatamento e aprovação da matéria. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 12 de dezembro de 2014, Francisco Hilário de Oliveira, relator. Pelas conclusões, Naurides Gadelha de Almeida, Paulo Maciel e Raimundo Luciano de Souza Sena. Depois da leitura dos pareceres, a palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores para a discussão das matérias. Não havendo quem queira discutir as matérias, daremos início às votações. Coloco em única votação o projeto de lei 090/2014. Para esclarecer, é o que altera o artigo 1º e 2º da lei 1377. Não. 90 é da adolescente. É da adolescente, 90. Desculpe. Única discussão e votação do projeto de lei número 090/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que aprova o plano decenal da criança e do adolescente para o decênio 2015-2024 e dá outras providências. Com o voto do vereador de Agino de Souza. Sim. Francisco das Chagas Maia Moreira. Sim. Francisco Feitosa Guimarães. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. João de Oliviana. Sim. Ricardo Batista Linhares ausente. Naurides Gadelha de Almeida. Sim, senhor presidente. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Pedro Vieira Ferreira. Sim. Raimundo Luciano Souza Sena. Sim. Aprovado por unanimidade das senhoras vereadoras presentes em única discussão. Coloco em votação, projeto de lei 091/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 1º e 2º da lei 1377/2014. Essa aqui é que altera a ajuda de custo de R$ 600 para R$ 1.500 aos médicos cubanos. Como voto no vereador de Agino de Souza. Sim. Francisco das Chagas Maia Moreira. Sim. Francisco Feitosa Guimarães. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim, senhor presidente. João de Oliviana. Sim. Ricardo Batista Linhares ausente. Naurides Gadelha de Almeida. Sim. Paulo Marcelo Oliveira. Senhor presidente, eu queria só justificar o voto, dizer que, pelo que eu entendo, esse projeto ele tira a responsabilidade do município de pagar aluguel e dar a comida dos médicos. Esse valor aí tira. Isso, o repasse vai ser diretamente para o médico e não precisa prestar conta da questão de aluguel. É bem mais prático. Pronto, sim. Pedro Vieira Ferreira. Sim. Raimundo Luciano Souza Sena. Sim. Aprovado em única discussão por unanimidade das senhoras e senhores vereadores presentes. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 144 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário as inscrições para as explicações pessoais das senhoras e senhores vereadores. Já esclareço que depois da eleição da mesa diretora, a palavra irá ser facultada a todos as senhoras e seus vereadores. A secretaria dá aos seus vereadores quem desejaria usar a palavra nas explicações pessoais. Eu vou me inscrever, senhor presidente. Serei breve. A palavra está concedida ao novo vereador Raimundo Luciano Souza Sena.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu poderia até ter pedido pela ordem ou deixar para fazer isso da tribuna, mas eu acabei de receber isso aqui agora. A casa, ela endereçou à família de Neumar uma moção de pesar. E aí a família mandou um agradecimento para todos os vereadores e pediu que fosse lido durante essa sessão. Então eu vou ler aqui o que vem da família depois que a Câmara aprovou a moção de pesar para ele. A vossas senhorias vereadores, ao excelentíssimo presidente da Câmara, neste momento de grande pesar em que a dor da perda ainda é muito latente e recente, nós familiares fomos contemplados com um pouco de alegria e muito de gratidão ao vermos reconhecido através de uma moção de pesar transmitido por esta digníssima casa o homem íntegro de valorosa conduta familiar e possuidor de muitos bons amigos que foi José Neumar de Almeida. Nós que convivíamos diariamente com ele, nos honramos em receber essa homenagem, pois sempre soubemos que, além de um ótimo esposo e um pai exemplar, dividíamos espaço com cidadão pacato e de bem. Por fim, aproveitamos o espaço para agradecer à população em geral que prestou homenagem a este grande homem e que tem nos dado palavra de conforto. Atenciosamente, Maria Rosa Diógenes Cunha e Nilder Kelson Diógenes Campeiro. E eu tenho aqui, senhor presidente, ainda o convite chegou aqui, não deu para ler na hora das leituras, o convite à Secretaria de Trabalho e Ação Social, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para participar da aula inaugural dos cursos de montador e reparador de computador, instalador de refrigeração e climatização doméstica, ministrado pelo Senai em parceria com o município. Local do evento, Centro de Convivência Socioassistencial, situado na Rua Manuel Guerreiro, 4622, no bairro das Populares. Data e horário, dia 15 de dezembro de 2014, segunda-feira, a partir das 18 horas. Obrigado, presidente. Gostaríamos de agradecer a presença do plenário do vereador José Mendes Sobrinho, na assistência do senhor Raimundo Lúcio de Sena, para o nosso querido vereador Lucieldo, Marília Freitas Maia, Maria Maia, Noélia do Carmo de Souza Sena, mãe do nosso querido vereador Lucieldo, Raimundo Lailson Sena, irmão do nosso querido vereador Lucieldo, Gilvan Antônio Gomes, Gilvan Civil, o ex-prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia, nosso querido Raimundo Nato Chaves, Raimundo Gabriel das Neves, nosso querido Pelé, Josi Alves Maia, Sociedade Civil, Wesley Robson Maia Freitas, Sociedade Civil, Gadeira Santos Andrade, Marconi, nosso querido Marconi da honra da sua presença, Agostinho de Oliveira Neto, Cícera Freire de Oliveira, fica felizes no seu retorno à nossa casa, Raimundo Cláudio Oliveira, Sociedade Civil, nosso querido José Maciel, Maria de Oliveira da Silva, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisco Raimundo Lima, Sociedade Civil, Maria de Socorro de Oliveira, João Batista da Silva Freire, José Ribeiro da Silva, Antônio Pereira da Silva Neto, J. Alves, Bruno do Demutran, Bruno Rafael de Freitas, chefe de gabinete, Carlos Araújo, TV Jaguar, Flávio Costa, também da TV Jaguar, Osias Mário Castro, da assessoria de imprensa da Prefeitura do Tabuleiro, França Lúcia Feitosa Guimarães, irmã do nosso querido vereador Chicão, Francisco Cleone de Almeida, da Facotan, Francisco Marcelão da Silva, secretário de Desenvolvimento Agrário, José Marcondes Moreira, prefeito, Marcos Wilton de Melo, servidor do nosso município. Senhoras e senhores vereadores, eu pergunto às senhoras vereadoras se poderíamos deixar para a execução do hino Tabuleiro Norte para o encerramento. Todos estão de acordo? Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno, sobre a proteção de Deus e da comunidade, declaro encerrada a presente sessão. Já em seguida, daremos início
peço só um pouquinho de paciência, porque nós vamos encerrar essa sessão. Pode mesmo. Pode.